chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bom, eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui o nosso colega, amigo, irmão em Cristo, Paulo Roberto. Ele está aqui para nos trazer a reflexão da palavra. Irmão Paulo Roberto, inicialmente o meu cordial bom dia. Bem-vindo aqui ao programa Tempo de Vencer e a partir de agora é com você. Bom dia, pastor Marcos Vinícius, Pai do Senhor a todos os ouvintes da rádio, mensagem de esperança. Também com satisfação que eu venho mais esta manhã aqui para poder compartilhar esta palavra com vocês, né? E eu louvo a Deus, começamos mais um ano de 2023, e eu creio em nome de Jesus que esse ano será um ano de colheita, que nós colheremos tudo aquilo que nós plantamos em 2022, e eu sei que as mãos do Senhor estão estendidas em favor do seu povo, e não poderia ser diferente, né? Porque nós temos um Deus zeloso, cuidadoso e que nos ama. A paz do Senhor, irmã Isabel, seja bem-vinda. Amém. Deus é fiel. E sem perder mais tempo, nós vamos para a palavra de Deus. Quero falar com vocês hoje sobre oração. A oração, meus irmãos, é a força mais poderosa da terra. Se nós pararmos para pensar, não há nada mais poderoso na terra do que a oração de um justo. Então, vamos meditar nesta palavra e aprender um pouco com o Senhor sobre a oração. Eu não sei se vocês lembram, mas na sexta-feira passada, Deus me deu uma palavra sobre trazer para vocês sobre a palavra de Deus. Nós meditamos nisso, sobre ler e entender a palavra e se encher da palavra. E hoje Ele me deu uma palavra sobre oração e é nela que nós vamos meditar nesta manhã de quinta-feira. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, e vamos meditar na palavra. Amém. Vamos orar. A irmã Isabel está pedindo oração por o irmão Artemildo, seu esposo, para que Deus abra a porta de emprego para ele. Nós vamos orar, minha irmã, com fé que Deus vai fazer. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 9, que diz: Portanto vos oreis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só até aqui. Feche teus olhos se você puder. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez estamos aqui nesta manhã, trazendo a tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por isso, por confiar em nós, em levar a tua palavra para o teu povo. E eu creio, Senhor, que o Senhor está nesta palavra e que teu Espírito Santo é quem irá nos conduzir, Senhor, porque eu confesso que eu não tenho nada para dar, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, esse tem muito a falar. Então, Senhor, fala conosco, nos ensina, Senhor, de acordo com a tua vontade, nos ensina, Senhor, a te servir da maneira certa e nos ensina, Senhor, a sermos crentes fiéis a ti. Graças te damos. Amém. Meus amados irmãos, como eu havia falado antes, a oração ela é a força mais poderosa da terra. Não há nada mais poderoso na terra do que nós nos prostrarmos e orarmos ao Senhor. Em hebraico, orar quer dizer envolvimento profundo, entrega total. Então nós vamos falar de uma oração como Jesus nos ensinou aqui na oração que Ele nos ensinou. E nós vamos perceber que a oração não é algo normal ou simples, ou algo que você faça de qualquer maneira, mas que a oração é algo forte, é algo fundamental, é algo precioso
como essa palavra orar em hebraico diz, que é um envolvimento profundo, né? Que é uma entrega. Orar, a gente sabe que é conversar com o Senhor, mas também é uma entrega, um envolvimento. E a oração é fundamental na vida de um cristão. Crente que não ora, meu irmão, ele está doente. O crente que não costuma orar, que não se entrega à oração, que não tem vontade de orar, ele está com algum problema, tem alguma situação, alguma coisa errada, porque é natural que o filho queira falar com o pai, é natural que o servo queira falar com o pai. Então, quando isso não acontece, há alguma coisa errada conosco. Em Marcos 2,17 diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. E Jesus não está falando aqui que existem pessoas que não precisam dele. Quando Jesus fala isso, que ele veio para os doentes, não para os sãos, ele não está dizendo que existe alguma pessoa na terra que não precise dele. Não, o que Jesus está dizendo é que há doentes que não querem ser curados. Há pessoas que estão com problemas espirituais e não querem receber a cura, não se consideram doentes. Mas por quê? Porque todos nós, todo ser humano precisa do Senhor Jesus. Aqueles que creem e os que não creem também, todos precisam do Senhor Jesus. Porque um dia a palavra do Senhor fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então mesmo aquele que não quer hoje, um dia terá que se ajoelhar. Então Jesus não está dizendo, os sãos não precisam de mim, não. Ele está dizendo, os sãos precisam ser curados ou entender que estão doentes. Mas eu vim para aqueles que querem. Eu vim para os que se consideram doentes, os que entendem que estão doentes e precisam de um bálsamo, de um azeite, de uma cura, de uma libertação. Então, quando Jesus fala que essas pessoas elas não precisam dele, ele está querendo dizer para elas, abra os seus olhos, reaja em relação a isso, porque se você continuar assim, não terá saída. E essas pessoas são semelhantes àquelas pessoas que acham que não precisam orar, irmãos. Acham que pode viver sem oração. Essas pessoas, a pessoa que considera que pode viver sem oração, ela também está doente. Só que ela não entende que ela está doente. Porque é impossível viver sem oração, porque sem oração não tem cristianismo. Sem oração não tem poder de Deus na nossa vida. Sem oração não tem crente cheio do Espírito Santo, não tem avivamento, não tem milagre na terra. Como eu posso alcançar um milagre se eu não chegar até ao Senhor para pedir este milagre? Se eu não confessar a Ele com a minha boca as minhas necessidades? Então muitas pessoas não oram porque acham que não precisam. Eu tenho minha vida, está tudo indo tranquilo, eu posso viver assim, então Deus sabe quem eu sou, eu não preciso estar orando. Engano seu, meus irmãos. A oração, como eu falei antes, é algo fundamental. E quando nós achamos que podemos viver sem oração, nós estamos num nível muito perigoso. Quando nós achamos que podemos viver sem falar com Deus, nós estamos vivendo um nível muito, muito arriscado de vida. Uma vida que pode nos levar à ruína. Provérbio 16, 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Olha isso, aquilo que você acha que você não precisa, a soberba, que você acha que você pode andar sozinho, que você acha que você pode caminhar sozinho, que você não precisa conversar com o Senhor. Então isso é uma soberba espiritual, e isso precede a ruína, diz a palavra do Senhor. E a altivez precede a queda, a altivez de espírito precede a queda. Meu amado, nós temos que usar de humildade e reconhecer que sem o Senhor nós não podemos nada. Sem reconhecer que se de manhã nós não orarmos ao Senhor, não nos ajoelharmos na presença dEle e buscar um dia de paz, nós não teremos esse dia. Buscar um dia de santificação, buscar ajuda, nós não teremos esse dia. Então nossa primeira coisa a fazer é buscar o Senhor. A primeira atitude que nós temos, que é quando abrir nossos olhos, é buscar o Senhor em oração, é falar com Ele. E o Senhor está sempre disposto a nos ouvir. Quem somos nós, irmãos, para acharmos que nós não precisamos orar? Quem somos nós para acharmos que não precisamos pedir ao Senhor, nos prostrarmos diante dEle, contar as nossas causas, fazer as nossas petições?
Eu vejo nesta Bíblia que nós lemos, que é o nosso livro de entendimento, de vida. Eu vejo profetas, pais na fé. Eu vejo aqui pessoas importantes neste livro que se prostravam em oração, que tudo que faziam oravam antes. Eu vejo Abraão, por exemplo, o pai dos crentes, intercedendo por Ló em oração ao Senhor. E eu vejo Deus dando livramento a Ló. Eu vejo Jacó no vale de Jaboque, irmão, dizendo: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Jacó ali era uma luta, irmão, mas era uma luta em oração. Ele estava orando. Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu não te deixarei enquanto o Senhor não me responder. E Deus ouviu e atendeu a Jacó e abençoou Jacó, liberou a bênção para ele. Eu vejo, irmãos, Moisés orando a Deus para poupar o povo da morte. Eu vejo aquele povo, eu vejo um homem como Moisés se quebrando diante de Deus e orando e intercedendo pelo povo, e Deus ouvindo e atendendo a Moisés. Eu vejo Ana, irmãos, orando por um filho, para que Deus lhe desse um filho, e aquela oração era tão quebrantada, aquela oração era tão doída, que Ana orava, chorava, gemia, ao ponto do homem pensar que ela estava bêbada e embriagada, mas era um profundo momento de oração. Então nós temos exemplos aqui, muitos exemplos aqui, irmãos, de pessoas que se prostraram em oração, que eram pessoas de oração, exemplos na Bíblia. E aí a quem Deus deu para Ana? Quem era o filho de Ana? Nada mais, nada menos que Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia. E eu vejo o próprio Samuel dizendo: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar pelo povo. Olha, o profeta dizendo: se eu deixar de orar, eu estou pecando contra Deus. Se eu deixar de interceder por alguém, eu estou pecando contra Deus. Samuel está dizendo isso. Eu vejo Ezequias, irmãos, quando recebeu uma notícia de morte, uma sentença de morte, que ele iria morrer. Eu vejo Ezequias se prostrando e orando e pedindo a Deus mais anos de vida. E eu vejo Deus acrescentar mais 15 anos de vida na vida daquele homem. Quer dizer, eu vejo que diversas pessoas importantes, diversos exemplos que oravam. E eu vejo pessoas crentes hoje que têm uma vida que não ora, que as orações são orações simples e rasas. Eu vejo irmãos hoje que conseguem viver sem orar. E como é que nós podemos viver sem orar? É impossível. É impossível de um crente viver sem orar. O próprio Jesus, irmãos, nos ensinou a orar aqui, onde lemos no Mateus capítulo 6. Se Jesus nos ensinou a orar, é porque isto é importante. E olha, Jesus, nós lemos uma passagem aqui que ele ensinou a orar, mas em diversas passagens do Novo Evangelho, do Novo Testamento, ele dá exemplos de oração. Por exemplo, em Lucas 3:21, Jesus, quando foi descer as águas do batismo, ele subiu orando. Lucas relata que ele desceu e subiu orando, e quando ele subiu orando, o céu se abriu sobre ele, e o Espírito Santo desceu, e quando o Espírito Santo desceu, Deus falou. Você entende isso? Olha o poder da oração. Jesus, ele subiu as águas, desceu e subiu orando. O céu se abriu na oração do Senhor Jesus. O Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu, o Senhor Deus falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha isso. Olha o poder da oração. É assim que acontece conosco. Quando nós oramos em nome de Jesus, o Espírito Santo leva ao Pai, e o Pai fala, e Deus responde. Este é o poder da oração que nós temos em nossas mãos, e às vezes nós desperdiçamos este poder. Nós desperdiçamos, irmão, essa força que o Senhor nos deu. É semelhante ao que Jesus passou no batismo. Nós oramos, o Espírito Santo leva, e quando o Espírito Santo leva, o Senhor Deus nos responde. É na oração, irmãos, que o céu se abre sobre as nossas vidas. É na oração que o céu que está de bronze, ele é quebrado, e se abre o céu sobre as nossas vidas.
Então não importa o que as circunstâncias hoje, o que importa, irmãos, é que você tenha uma vida de oração, de comunicação, que você não perca esta comunicação com o Pai. O Senhor nos deu essa liberdade. Jesus falou que o véu estava rasgado, está rasgado. Então eu tenho acesso direto. O Senhor rasgou o véu. Eu tenho acesso direto a Deus. Então eu posso usar esta ferramenta poderosa que é a oração. Porque quando eu uso esta oração, quando eu uso esta ferramenta, o céu se abre sobre a minha vida e as coisas têm que acontecer. Ezequias capítulo 1 diz: estava à beira do rio, orou e o céu se abriu e ele teve uma visão de Deus. Isaías capítulo 6, eu vi o céu assentado no alto, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins chamavam santo, 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 céus abertos, irmãos. Atos 10, quando Pedro orava, viu os céus abertos. Olha a oração, olha o céu aberto sobre a vida daqueles que nos dá exemplo de oração. Atos 1, a igreja permanece em oração. Atos 2, o céu se abriu cumprindo o dia de Pentecostes. O céu se abriu e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha isso, a oração, ela move o céu ao nosso favor. Você entende isso, meus irmãos? Apocalipse 1, o apóstolo João foi exilado em Patmos. Apocalipse 4, ele ouviu uma voz e viu a porta do céu aberta, aleluia. A oração é uma ferramenta poderosa para que a gente possa abrir os céus e chegar a Deus. Não é um ato de rotina, meu irmão, não é uma penitência. Jesus fala, onde nós lemos em Mateus 6 e no versículo 6, no versículo 7, ele diz: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então muitas vezes nós achamos que essa oração que Jesus nos ensinou, Ele está nos ensinando uma oração e nós devemos orar assim. Não, Jesus não está nos ensinando como orar, é como orar. Ele está nos dando uma direção de oração. Estevão, irmãos, falando sobre céus abertos ainda, Estevão em Atos 7, o diácono Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele levantou os olhos para o céu e viu o céu aberto, e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé à direita do Pai. Enquanto ele era apedrejado, ele orava. É assim conosco, enquanto estão nos atirando pedras, nós temos que permanecer em oração. Eu não tenho que jogar uma pedra de volta, não, meu irmão. Eu tenho que, como servo do Senhor, levar a Deus em oração, levar ao Pai em oração. Eu não preciso revidar. Eu não preciso revidar aquilo que o mundo me causa. Eu não preciso revidar as flechas do inimigo. Não, o que eu preciso é orar. Estevão estava sendo apedrejado injustamente, e o que ele fez? Orou, olhou para o céu se abriu, ele viu Jesus à direita do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Seja bem-vindo, irmã Joselita, seja bem-vindo, querida. Deus te abençoe. Então, meus amados, continuando aqui, em qualquer outra coisa, antes de qualquer outra coisa, a primeira coisa a se fazer é orar. Antes de eu pegar o celular, porque muitas vezes as pessoas, quando acordam de manhã, meu irmão, o celular já está aqui do lado da cama, você já com o olho fechado ainda, começa a palpitar aqui para você, apalpar aqui para você encontrar o celular, e de olho fechado, sem enxergar ainda, você já olha aqui as primeiras mensagens do dia. Meu amado irmão, eu lhe dou um conselho: antes de pegar no celular de manhã, se apegue com o Senhor na palavra, em oração. Do jeito que você está, ore ao Senhor, e depois você começa o seu dia. Então, antes de qualquer coisa, ore ao Senhor, depois você começa o seu dia. Olha o que Lucas nos relata no capítulo 5, versículo 15. Ele diz uma passagem que Jesus tinha uma multidão em sua frente.
E essa multidão estava esperando uma palavra, que ele desse uma palavra para essa multidão. O que Jesus fez? Ele se retirou, diz Lucas capítulo 5, versículo 15, que Jesus se retirou para orar. Você entende isso? Olha, ali havia uma multidão esperando pelo Senhor. O que Jesus fez? Saiu e foi orar. Olha, eu imagino, irmãos, Pedro, que era o homem mais ativo ali entre aqueles discípulos. Eu imagino Pedro dizendo: Senhor, tem uma multidão aqui te esperando, para onde o Senhor vai? E eu imagino Jesus dizendo: Pedro, eu tenho que orar. Olha isso, Jesus dizendo: Pedro, eu tenho que orar. Jesus, irmãos. E aí eu imagino Pedro dizendo: mas o povo não pode esperar, Senhor, o povo já está aqui, então o Senhor pode falar com eles primeiro. Jesus dizendo: Pedro, é melhor falar com o Pai primeiro, aleluia, é melhor falar com Deus primeiro, antes de fazer qualquer coisa. E aí eu imagino Pedro dizendo: Senhor, o Senhor prega primeiro, quando o povo for embora, aí o Senhor vai orar, o Senhor dispensa a multidão e depois o Senhor vai orar. E eu imagino Jesus com um coração gigantesco corrigindo a Pedro. Isso é imaginação minha, tá bom, irmãos? É imaginação minha. Eu imagino Jesus dizendo a Pedro: Pedro, é justamente ao contrário, meu filho. Deus primeiro, depois vem as outras coisas. Em primeiro lugar Deus, e depois vem as outras coisas. Olha o que Jesus fala em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Olha isso, meus irmãos. Ele nos ensina aqui, onde ele fala em Lucas que ele deixa o povo para orar, e ele fala em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus. O que ele quer dizer com isso? Buscai primeiro ao Senhor, buscai primeiro as coisas espirituais, buscai primeiro falar e ouvir a voz do Senhor, para depois eu começar o meu dia, para depois eu começar a minha vida secular. A oração, meus irmãos, ela nos afasta do pecado. A oração, ela nos coloca longe do pecado, mas também o pecado nos afasta da oração. Se eu estou muito tempo sem orar, meu irmão, se eu estou muito tempo vivendo uma vida sem oração, ou então eu digo que estou sem tempo para orar, por muitas vezes eu faço uma oração rápida, rasa, sem peso espiritual nenhum, é porque o pecado está tomando o lugar da oração. Quando você não ora, o pecado ele se aloja, porque eu costumo dizer que o pecado ele se aloja em locais vazios. Ele se aloja em locais vazios, onde não tem nada, o pecado entra. E quando você está em oração, o pecado não tem espaço para entrar. E quando nós dizemos que não temos tempo para orar, que o nosso tempo é pouco, que o nosso dia é muito corrido, que não temos um tempo para parar para orar, eu vejo Lucas relatando que Jesus passou a noite toda orando. Eu vejo Lucas dizendo no capítulo 6 que Jesus foi ao deserto para orar, e ele passou a noite toda ali orando. Irmão, não foram 1 ou 2 ou 3 horas, foi a noite inteira. Quem era Jesus. A oração, meu irmão, ela tem que ser a primícia, o princípio. Não importa o quão importante você é, não importa o cargo de emprego que você tem, não importa aquilo que está tomando o seu tempo, não importa as suas atividades seculares, não importa, meu irmão, a oração, ela tem que ser a primícia. Eu vejo Daniel, irmãos, um homem poderosíssimo na Babilônia. Eu vejo Daniel, o homem mais sábio da Babilônia, diz no capítulo 1. Eu vejo Daniel no capítulo 2, era líder de 120 sábios. Ele estava na liderança de 120 homens que trabalhavam. Daniel no capítulo 4, fala que ele era conselheiro do rei. Daniel capítulo 5, se tornou o governador da Babilônia. E ainda assim, ele orava 3 vezes ao dia. Então, quem somos nós para dizermos que não tem tempo? Quem somos nós para dizermos que nosso dia é muito corrido? Meu irmão, um crente sem oração é doente. Um crente sem orar, ele está passando por um período de enfermidade.
Se nós temos exemplos aqui de pessoas que não tinham tempo, pessoas que eram próximas a Deus, pessoas que tinham seus compromissos seculares, assim como Daniel tinha, e ainda assim ele parava 3 vezes ao dia para orar. E não é uma oração rasa como muitas pessoas fazem, não. A oração dos judeus, irmão, era uma oração fervorosa, era uma entrega, aquilo que foi explicado, o significado em hebraico. Era uma entrega. Não sei se você já viu aqueles judeus que vão orar no Muro das Lamentações, que eles ficam ali horas, inclinam o corpo para frente e para trás, e orando, inclinando o corpo para frente e para trás, para frente e para trás. É uma entrega. Você se entrega na oração, você se entrega ao Senhor na oração. E a oração é a arma mais poderosa que nós podemos ter. Eu tenho um breve testemunho para falar. Eu vi essa semana uma senhora chamada Dona Sônia, e ela era mãe de uma jovem chamada Débora, e ela teve aquele incêndio, eu acredito que vocês lembrem, na boate Kiss, eu acho que era o nome, acho que era em Santa Catarina, não sei, e aquela boate pegou fogo, matando muitos jovens. Isso percorreu no mundo inteiro. E tem um testemunho desta mãe crente, que a filha dela era crente também, tinha ido para a igreja naquele mesmo sábado, e ela foi para a igreja pela manhã e fez lá, recebeu do Senhor, fez os procedimentos que se fazem na igreja, recebeu o culto do Senhor, participou de tudo, cultuou o Senhor, melhor dizendo. E à noite ela recebeu um convite para ir para esta boate, de amigos que eram do mundo. E a primeiro ela rejeitou, ela dizendo que rejeitou, mas insistiram, e ela resolveu ir conhecer, nunca tinha ido. E quando ela comunicou à mãe, a Dona Sônia, que iria para esta boate à noite, a mãe dela implorou para que ela não fosse. Eu não sei se vocês viram esse testemunho. A mãe dela implorou para que ela não fosse, mas mesmo assim ela foi. E mais ou menos às 2 horas da manhã, a Dona Sônia recebeu uma ligação. E mãe, quando o filho não está em casa, ela não tem paz. Quando à noite o filho não está em casa, enquanto o filho não chega, ela não tem paz. E quando recebe uma ligação às 2 da manhã, ela percebe que deu algo errado. E na ligação dizia que a pessoa que estava do outro lado do telefonema dizia que teria havido um incêndio na Boate Kiss. E a Dona Sônia imediatamente começou um processo de oração. Ela fala que quando ela recebeu essa notícia, sabia que a filha estava lá, ela começou a se prostrar diante do Senhor orando. E ela orava incessantemente. E mais à frente, algumas pessoas disseram para ela, entraram em contato com ela e disseram: saiu uma notícia das pessoas que já estão mortas lá, que já foram identificadas, e apareceu o nome da Débora, sua filha. E a Dona Sônia, ela, como se ela não tivesse recebido aquela notícia, ela não aceitou aquela notícia. E ela continuou orando a Deus, pedindo pela vida da sua filha. Eles disseram: não, mas a sua filha já apareceu na lista lá, ela está entre os mortos. Isso na madrugada adentro. E aquela mulher, no sentido de fé e oração, ela continuou prostrada e orando. E ela orando ao Senhor, se prostrando ao Senhor. Eu lembro da passagem de Jesus, quando Jairo chegou a ele dizendo que a filha estava moribunda à beira da morte. E o Senhor falou, estava indo ao caminho para poder fazer a cura da criança, da filha de Jairo. Quando veio a mulher do fluxo de sangue, Jesus parou ali para curá-la. E aí, quando esse tempo passou, um homem chegou a Jairo e falou: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha está morta. Não incomoda mais o mestre, porque ela já morreu. Só que Jesus, ele estava lá. Jairo estava esperando pelo Senhor, e Jesus estava lá. Ele estava ouvindo aquilo que foi dito. Ele ouviu aquela notícia que o homem deu a Jairo. E o que Jesus falou para ele: olha, não temas, crê somente. É como se Jesus estivesse dizendo para Jairo: continua em fé. Não importa a notícia que vão te dar, não importa o que estão dizendo, continua em fé. Ora que vai acontecer. Era como se Jesus estivesse falando para a Dona Sônia, mãe da Débora, lá nesse testemunho que eu estou dando: continua, não importa o que estão te dizendo, continua orando, continua pedindo ao Pai, continua pedindo intercessão ao Pai, continua pedindo que Ele esteja lá protegendo a tua filha.
Jesus fez assim com Jairo, ele falou: crê somente, não temas, crê somente. É exatamente isso, meu irmão. E o testemunho fala que a Débora começou lá um incêndio, ela estava no meio da multidão, disse que era muita gente. E quando começou a pegar fogo, ela tentou sair de lá, mas ela não conseguiu. A fumaça tóxica já estava contaminando os seus pulmões, ela estava perdendo as forças e perdendo a consciência. E teve um momento que ela não aguentou mais ficar de pé e ela caiu. E ela conta no testemunho dela que no meio da caiu e muitas pessoas caíram, estavam sendo pisoteadas. E ela conta que como se fosse um anjo tivesse se aproximado dela, pegado ela e levado ela para fora da boate. Havia muitas pessoas ali, mas aquele homem, ele pegou ela e levou para fora. Ela disse que naquele momento ela orava ao Senhor e dizia: Senhor, eu sei que não era para mim estar aqui, eu sei que esse não é o meu lugar, minha mãe disse para eu não vir. E eu imagino a oração das duas conflitando, e a mãe orando de casa e ela orando para não perder a sua vida, pedindo perdão ao Senhor. E ao poder da oração, meu irmão, o Senhor enviou um anjo na forma de um segurança, é claro, e ele tirou ela de lá e colocou para fora. Ela teve parada cardiorrespiratória, mas eu creio que pela oração de sua mãe, pela fé dela, pelo poder da oração, aquela jovem sobreviveu. Olha, eu já estou concluindo aqui. Foram 242 jovens que perderam a vida naquela boate, mas aquela jovem que estava debaixo de oração, ela sobreviveu. Aquela jovem que estava debaixo de oração, ela foi resgatada. Ei, irmãos, não importa o que aconteça, nem o que o inimigo te diz, continue crendo no poder da oração. 2 Crônicos 7:11 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Charles Spurgeon dizia: a oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Eu termino aqui. Só quem tem o Espírito Santo de Deus sabe o poder e a necessidade de uma vida de oração. Que Deus aplique esta palavra no teu coração. Seja salvo em nome de Jesus. Deus te abençoe.